A vereadora Yara Bernardi foi reeleita para mais um mandato na Câmara Municipal de Sorocaba, com 5.525 votos. Sobre esta expectativa deste novo mandato, sobre este novo momento da parlamentar, é que nós vamos conversar com ela agora aqui no portal rmsnews.com.br, jornalismo para você conectado na internet. Vereadora Yara Bernardi, satisfação imensa tê-la conosco aqui no portal RMS News. Satisfação e obrigado e parabéns pela sua conquista mais uma vez. Deixa eu só abrir, vamos só abrir o microfone da vereadora Yara. Olá, vereadora. Satisfação imensa e parabéns mais uma vez. Muito obrigada, Oliveira, muito obrigada que nos acompanham aqui. Foi um trabalho que foi reconhecido. Este é o meu 5º mandato de vereadora pela Câmara Municipal de Sorocaba. Foram 3 a partir de 83. Eu me elegi pela primeira vez junto com a vereadora Diva, as primeiras mulheres. 3 mandatos de vereadora, 3 de deputada federal e agora eu volto 2 mandatos, o 5º mandato na Câmara Municipal. 5º mandato como vereadora, é isso então, né? E como deputada federal? 3 mandatos. 3 mandatos. Quantos anos de vida pública? Perto de 40 anos. Desculpa se eu fui deselegante com você, Yara, mas continua sempre... Não tem problema nenhum. A experiência adquirida a gente só adquire com o tempo. Exato. Quando eu comecei como vereadora, eu tinha experiência de sindicalista, da luta pela anistia, na luta que nós tínhamos contra a ditadura militar, pela volta das eleições diretas no Brasil, e a partir daí desenvolvi um trabalho. Hoje a experiência para mim é uma questão muito importante, um acúmulo de conhecimentos que você tem que eu coloco à disposição do Sorocaba. Claro, parabéns. Fico feliz, viu, Marina? Oliveira, eu poderia falar um pouquinho desse assunto que você está... Nós vamos entrar nele ainda. Eu vou ficar no foco desse seu mandato. Depois a gente entra, assim, claro, eu não vou perder a oportunidade de ter uma parlamentar aqui com a gente para a gente conversar. Mas vamos iniciar nessa questão aqui. Eu só quero registrar, Yara, mais uma vez, os nossos parabéns para você, viu, Marina? Como eu dizia, doutora Marina, é uma honra quando você chega no Congresso Nacional e vai em direção ao Senado, entre o Senado e a Câmara dos Deputados, mas em direção ao Senado, né, Yara? E lá tem um mural, e lá está a foto desta mulher, como uma daquelas que contribuíram para a abertura, né, para que outras mulheres pudessem chegar lá. E para estar naquele mural, não é para qualquer uma. É um memorial que vai se eternizar ali na Câmara dos Deputados, dentro do Congresso Nacional. Então, eu fico honrado de poder conversar contigo e saber que você pode fazer a diferença aqui na Câmara de Sorocaba. Vereadora Yara, nós vamos chegar no assunto que você quer, mas primeiro eu quero saber o seguinte: como que você vê essa nova Câmara que assume a partir de 1º de janeiro de 2021 em relação à atual e outras legislaturas que você já acompanhou? Você vê que a formatação, que aquilo que as urnas trouxeram, revelaram para nós, e se concretiza com a eleição desses vereadores, pode representar uma mudança ou você ainda tem dúvidas? Olha, Oliveira, eu penso da Câmara, da outra vez, quando eu me elegi, foram 10 vereadores novos, houve uma renovação grande. Agora também, uma grande renovação, mas entram pessoas mais jovens, e o que eu fico chateada assim é porque são extremamente conservadores. São pessoas ligadas ao bolsonarismo,
em muitos aspectos na política brasileira, nos costumes, na forma de fazer política, houve retrocessos assim muito grandes no Brasil. Então, eu vejo uma Câmara Municipal muito mais conservadora, que pode trazer, como eu disse aqui, debates que a gente pensou que já deveriam estar superados na cidade de Sorocaba, em termos da educação, em termos de costumes, da saúde pública. Eu acho que nós vamos ter assim retrocessos, assim, que eu vou ter que fazer esse enfrentamento junto com outros colegas na Câmara Municipal. Correto. E em relação ao chefe do Executivo, Rodrigo Manga, como que você vê agora o novo chefe do Executivo que assume em 1º de janeiro de 2021? Eu falei a primeira vez, Oliveira, que a experiência é muito importante. Eu procuro não ter somente um foco no meu trabalho na Câmara Municipal, mas os mandatos de vereadora e de deputada federal me deram uma ampla visão, inclusive, de país. E eu vejo que o prefeito eleito não tem essa visão, absolutamente, até porque não se interessava de como funciona a rede de saúde pública, a rede de educação. Ele não tem essa ideia, seria importante que o prefeito tivesse. E também não tem, digamos, uma proposta formalizada para a cidade de Sorocaba. O que o vereador Manga apresentou como candidato a prefeito foi uma série de programas que estão acontecendo em outras cidades que nem sei se adaptam, a maioria deles não se adaptam a Sorocaba. Falava de programas, por exemplo, vamos doar apartamentos, vamos entregar espaços públicos, terrenos públicos para as empreiteiras. As ações que foram faladas na saúde são completamente irreais, infelizmente, irreais, porque não comportam um orçamento. Ele é vereador, ele deveria saber, até agora ele é vereador, deveria saber o orçamento que nós estamos votando, extremamente restrito, com menos recursos para a saúde. Nós estamos nos patamares de 2019 em termos de recursos. Vamos abrir os postos de saúde até 10 horas da noite. Com que profissionais? Com que recursos? O Ministério Público agora ingressou com uma ação porque a Prefeitura tem que fazer obrigatoriamente concurso, porque faltam mais de 800 profissionais na área da saúde. Toda a equipe de unidade básica de saúde, da policlínica, de especialistas, enfermagem, toda a equipe de apoio. Não existe, não se faz concurso há mais de 5 anos. Correto. A rede cresceu, a cidade cresceu. Então, as propostas que foram colocadas, apresentadas pelo candidato a prefeito Manga, prefeito eleito, são irreais porque não estão dentro do orçamento que nós estamos votando, que ele está votando conosco na Câmara Municipal agora. Correto? Nós estamos conversando com a vereadora Yara Bernardi, foi reeleita para mais um mandato na Câmara de Sorocaba, com 5.525 votos, conversando com a gente sobre a expectativa do novo mandato e o papel da oposição no governo Rodrigo Manga. Doutora Marina Elaine Pereira, na nossa bancada de formadores e formadoras de opinião independente. Sua pergunta à vereadora Yara Bernardi, doutora Marina. Boa noite, vereadora. Agora ao vivo, né? Já tinha te cumprimentado antes. E parabéns pelo 5º mandato, ainda mais por ser mulher. Realmente é motivo de orgulho, de representatividade, né? Infelizmente foram 2, mas esperamos que nas próximas legislaturas esse número aumente, né? Eu gostaria de saber da vereadora quais são as propostas efetivas, principalmente com relação a essa participação mesmo feminina, seja sua, né, ou com relação ao partido, junto com seu colega de bancada, nesse sentido de políticas públicas mesmo, não somente na área da saúde, mas de uma forma geral, né, como que se poderia ocorrer essa participação feminina maior, principalmente na política, vereadora? Marina, eu penso que
Eu tinha a esperança que nós íamos ter mais vereadoras, mulheres na Câmara. Você sabe o número de vereadoras que Sorocaba elegeu até agora? 8 mulheres só. Até porque as mulheres aparecem bastante, parece que teve mais, não são só 8 mulheres eleitas. Salvadora Lopes, que não tomou posse, eu, a vereadora Diva, a vereadora Cidinha, a vereadora Ninha, 8 mulheres, vereadora Tânia Bacelli, a vereadora Neuza Maldonado. A Neuza Maldonado. Neuza Maldonado acabou. Vereadora Diva comigo, as 2 primeiras. E a vereadora Fernanda. Eu pensei que você entraria, eu pensei que a Manuela entraria, que nós seríamos... Porque faz diferença, as pessoas não entendem isso. Às vezes eu olhava no Congresso Nacional, aquele mar de homens de preto, e eu ficava pensando assim, Marina, quem nos assiste aqui na RMS News, nossa, como faria diferença nesse plenário os temas, as falas, os projetos, o comportamento, se nós tivéssemos 20%, 30% de mulheres nesse plenário? Seria outra coisa, falando da Câmara Federal. E aqui, da mesma forma, nós fomos tratadas, eu e a Fernanda, de forma diferenciada. Pedimos a palavra, não nos enxergam, cortam uma palavra. O tratamento nessa legislatura, infelizmente, foi bem diferenciado para as mulheres, para mim e para a Fernanda. Principalmente para a Fernanda. Eu ainda sou mais bocuda, com mais experiência, é mais difícil, mas para a Fernanda foi um mandato difícil, da forma como ela foi tratada no plenário. Mas eu vejo que a presença feminina seria muito importante. Eu vi também, Marina, assim, que as mulheres ficaram muito contentes com a nossa votação expressiva, a minha e da Fernanda. A sua votação, a da Manuela, foi muito expressiva. Ela tem mais votos, a Manuela, lá do que vários vereadores eleitos. As regras eleitorais retrógradas não deixaram que ela estivesse presente. Para que os temas femininos, quando a gente fala das mulheres, eu não estou falando de minoria, nós estamos falando da maioria. Então, quando a gente vê a precariedade na área da saúde, as mulheres são mais afetadas. Quando a gente vê a precariedade na área da segurança, as mulheres, a pandemia mostrou como aumentou a violência contra a mulher nos tempos de pandemia, as mulheres trancadas em casa, muitas vezes que as estruturas de proteção à mulher não funcionando corretamente, porque nós temos todas em Sorocaba. Nós temos todas. Nós temos a Delegacia da Mulher, nós temos a Casa Abrigo, nós temos o SERAV para a reabilitação do agressor, o conjunto hospitalar como referência para as vítimas de violência sexual, nós temos o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher renovado, nós temos o Centro de Referência da Mulher, mas todos funcionando precariamente e não funcionando em rede como nós gostaríamos. Então, sempre trabalhei com o tema da mulher. Eu sempre tive a ideia, mesmo estando em minoria, às vezes sozinha na Câmara Municipal de Sorocaba, eu tinha a tarefa de representar as mulheres sorocabanas. E sempre fiz isso. A Casa Abrigo é lei de minha autoria de 1996. Foi a segunda Casa Abrigo do estado de São Paulo, primeira em São Paulo, no interior paulista nossa. Então, você fala o que nós faríamos agora no próximo mandato. Muitas mulheres assim estão dispostas a lutar juntas. Quando está falando, olha, nós daremos apoio a você. Sei que a Câmara agora é muito mais conservadora, muito mais atrasada, muito mais vereadores de direita conservadora, retrógrada. Nós estaremos junto com você e com a Fernanda lá para ajudá-las nos projetos. Eu acho isso muito importante, esse apoio, esse entusiasmo das mulheres que participaram das eleições, que participaram da nossa eleição, que votaram em mulher, como votaram em você, na Manuela e tantas outras que disputaram. Exato. Vereadora, está dando um cortinho, pode ficar aí, isso é normal mesmo, hoje em termos de internet. Esperamos aí que logo chegue o 5G para que a gente possa ter uma qualidade melhor.
já voltou novamente, a Yara, o sorriso dela já apareceu novamente aqui no ar. Tem um delay aí, né, Oliveira? Isso. Mas o importante é o conteúdo da informação que você coloca, viu, Yara? Isso que é importante, é o debate. Eu fico feliz aqui, eu sempre, e ainda mais agora com as redes sociais, com o avanço da tecnologia, quando eu começo a olhar de um lado Yara, de outro lado Marina, podem até ter divergências nas linhas ideológicas, mas o respeito prevalece. Isso é muito legal, isso é democracia. Dias atrás eu conversei também sobre outros formadores de opinião nossos aqui, que você percebe diferenças ideológicas em relação a um ou outro, mas que discute o assunto visando o bem-estar, né, da sociedade como um todo. Parabéns a vocês duas. Agora, vereadora Yara Bernardi, falamos dessa questão. Só para finalizar, vou colocar até um tempo para você aqui, 30 segundos, ok? Para você só concluir o seguinte: qual a avaliação que você. O que você pensa, então, da nova legislatura do governo Rodrigo Manga a partir de 1º de janeiro? Eu vejo que é um governo que vai ter muitas dificuldades, fez propostas irreais que não cabem no orçamento, uma Câmara Municipal muito mais conservadora e uma população esperando muito dessa nova administração, embora ela tenha tido menos de 1/3 dos votos. O segundo turno mostrou a divisão da cidade, a ausência significativa de eleitores que não foram votar e anularam o voto. Então, uma parcela significativa da cidade não votou, nem na prefeita Jaqueline e nem no prefeito eleito Rodrigo Manga. E com propostas assim que eu tenho, conhecendo o orçamento, estudando o orçamento, que não serão realizáveis no primeiro turno. No primeiro turno, não, nesses primeiros anos, a não ser que o país melhore. Nós estamos numa situação no Brasil de desemprego gravíssima, recursos diminuídos na área da assistência social, na área da saúde, na área da educação, onde nós precisaríamos de um reforço maior, que deveríamos ter do governo estadual e do governo federal. Mas o Brasil está em recessão, claro. Não venham me dizer o PIB cresceu e tudo mais. Tudo isso, o Brasil em recessão, sem proposta política do presidente Bolsonaro, nenhuma proposta viável do presidente Bolsonaro para tirar o Brasil da crise. E Sorocaba não é uma ilha, sofreu essas consequências também, o orçamento é menor. Então, eu vejo uma nova administração com muitas dificuldades pela frente, inclusive pelas as promessas que foram feitas que não poderão ser realizadas. Correto. Vereadora Yara Bernardi conversando conosco na nossa entrevista especial desta terça-feira aqui no portal rmsnews.com.br, jornalismo para você conectado na internet. Na inicial do programa, no comentário da doutora Marina, ela comentava a respeito de um projeto que vai tramitar amanhã na Câmara, um veto ao projeto de lei de autoria do vereador Francisco França, que obriga as operadoras de aplicativos de entrega de produtos com atividades no município a manter ao menos um ponto de apoio físico na cidade para os trabalhadores responsáveis pela entrega. A doutora Marina foi numa linha de comentário favorável a esse projeto e contra o veto da prefeita Jaqueline Coutinho. Eu coloquei aqui uma pimenta nessa conversa na inicial e disse o seguinte: se a iniciativa do vereador Francisco França e do próprio comentário da doutora Marina, ela, no caso do França, se esse projeto não vai de encontro aos interesses da categoria qual ele representa, entretanto parece destoar de um movimento mundial em plena era digital, da inexistência das empresas físicas fechadas, que é fato, em 4 paredes, para o virtual, onde os negócios são realizados nas chamadas nuvens. A vereadora Yara Bernardi, que não foge de um debate, já começou a entrevista dizendo: posso falar, Oliveira? Eu falei: não,
você vai guardar um pouquinho. Daqui a pouco você fala. E eu quero ouvir, é lógico, a opinião da vereadora Yara Bernardi, porque esse espaço é para tal. Vereadora. O que eu vejo, Oliveira, que isso faz parte de um processo mundial do capitalismo de precarização dos direitos trabalhistas. Primeiro, no Brasil, a primeira proposta do presidente Bolsonaro é que nós tínhamos que fazer a reforma da Previdência, porque senão o Brasil ia parar, a Previdência ia falir, nem se fala mais nisso. Se retirou direitos, uma parcela significativa de trabalhadores sequer vai aposentar. No caso da reforma trabalhista, também. O Brasil, se não fizesse a reforma trabalhista, os empresários iam falir e eles precisavam da reforma trabalhista para gerar mais emprego. Mentira, nada disso foi verdade. E o que a gente vê nesse exemplo dos motoboys é a total precarização. A Marina falou muito claramente, eu posso precarizar as formas de trabalho, de contratação, da nuvem, de pedir, fazer uma encomenda pela internet, mas quem entrega isso é um trabalhador, é uma pessoa, uma figura humana, que não tem os mínimos direitos assegurados. Trabalha, você vê esses meninos correndo pela cidade, correndo perigo, para poder ter um mínimo de um salário, fazendo todos os esforços possíveis pelas entregas. Às vezes a gente até fica brava com eles, porque passam assim, dão um susto em você, passam voando, mas não tem um lugar para ficarem. É o mínimo que foi pedido aí no projeto do vereador França, é um lugar para eles ficarem, para eles descansarem, para irem para o banheiro, para comerem, para terem um abrigo, não ficarem no tempo. É uma coisa assim fantástica. Isso é o supra-sumo da precarização dos direitos dos trabalhadores. E esses meninos estão sendo explorados. Nós podemos ter a nossa vida facilitada recebendo coisas em casa, mas eles são explorados. Não caminhamos... parece, vereadora, que esse projeto ele pode até ser aprovado, entretanto, ele pode não surtir efeito prático, porque haverá recursos, vai até chegar ao Supremo Tribunal Federal. Será que iniciativas como estas, num futuro, ou seja, dentro desse contexto, não que se negue essa estrutura para esses trabalhadores, entretanto, que vai acabar sobrando para o município, criar locais de apoio para que eles possam desenvolver essa atividade dentro desse novo contexto mundial que nós vivemos na atualidade? Porque as empresas vão fugir, as empresas podem, mas dificilmente você vai conseguir, ou seja, uma exclusividade para Sorocaba, sendo que essas empresas não conhecem nem Sorocaba. Sorocaba é um ponto dentro de um aplicativo para elas. É a minha provocação apenas. Eu acho que nós temos que ir contra, fazer um enfrentamento nessa precarização dos trabalhadores. Em todas as áreas. Não tem tem um sindicato nesse caso, que é o sindicato dos condutores, dos trabalhadores da área do transporte, que o França faz parte. E a obrigação do sindicato para defender os seus trabalhadores, pedir melhores condições de trabalho. Uma luta sindical, assim, absolutamente necessária. Sorocaba pode fazer esse enfrentamento e dar exemplo para as cidades da região também. Não seria absolutamente uma obrigação da prefeitura. E tem muitos espaços públicos também, vereadora, subutilizados, né? A lei do vereador não é para o poder público estar fazendo, Oliveira, é para o aplicativo. Mas poderia-se fazer uma parceria nesse sentido de se utilizar algum espaço público que tem aí, tá juntando, né, moradores de rua, muitas vezes, alguns lugares assim, que é uma outra questão também que precisa ser vista, mas a gente poderia, de repente, achar um local estrategicamente interessante, que for serviço de apoio para todos, com a seção do próprio poder público, né? Mas a lei é muito clara, né, em falar que a obrigação seria dos aplicativos. Exato. E tem um lucro absurdo sobre eles. Eu tô abrindo um debate apenas em relação a essa questão, e você já coloca. Nós temos espaços públicos ociosos aí que poderiam ser utilizados, né? Por quê? Porque esse é um debate que vai se estender por muito tempo. Enquanto isso,
os nossos motoboys, os nossos entregadores continuarão transitando pelas ruas da cidade sem qualquer tipo de amparo. É capaz que o França cumpra o seu mandato de 4 anos e esse projeto não seja colocado em prática, porque as empresas vão automaticamente recorrer às esferas superiores e talvez a gente nunca vê, ou seja, a curto prazo, a concretização desse cenário, da essência desse projeto ser cumprida. Vereadora Yara Bernardi, foi um prazer imenso recebê-la aqui. Acho que o importante é isso mesmo, é debater, é abrir a discussão para que, no final, quem ganhe com tudo isso seja a população, seja o trabalhador de uma maneira geral. Foi um prazer imenso recebê-la aqui com a gente, vereadora, e mais uma vez, parabéns. Obrigada, Oliveira, a todos que nos acompanham, Marina aqui. Vou do Partido dos Trabalhadores. Eu tenho lado. Portanto, nós falamos de uma categoria de trabalhadores totalmente precarizada. A gente tem que dar os primeiros passos ou fazer um enfrentamento nessa precarização que é para todos os trabalhadores. Você tem um espaço de trabalho aí, eu tenho um gabinete da Câmara, a Marina tem onde trabalhar, mas e eles? E os outros trabalhadores que não têm? Muita gente está sendo obrigada a trabalhar em casa, sem estrutura nenhuma, como os professores, usando seus próprios celulares, não foi dada estrutura alguma para os professores fazerem o trabalho remoto dos seus alunos nas escolas. Esse é um outro exemplo de precarização. Professor que fica atendendo aluno até meia-noite, no seu próprio celular. Tem uma amiga minha que o celular dela simplesmente pifou de tanta mensagem, de tanta live, de tanta aula que ela tinha que passar, lição para os alunos. Nada foi dado para os professores. Na pandemia, tudo bem, nós estávamos num processo de pandemia, mas agora eu quero ver se nós, falam tanto, as aulas podem continuar pelo menos uma parcela online, vão dar estrutura para os profissionais da educação fazerem isso com seus aluninhos, os aluninhos terão um celular em casa, terão um iPad em casa para poderem trabalhar, os aluninhos também, para poderem receber essas lições. Não é só dar obrigação para as pessoas, mas a estrutura, o poder público também tem que dar, o empregador também tem que dar. Muito obrigada do espaço aqui, e amanhã teremos mais uma sessão da Câmara, acho que é a última do ano. Obrigado, vereadora Yara Bernardi. Foi um prazer imenso tê-la conosco aqui. Acho que a vereadora ela encerra justamente falando da luta do Partido dos Trabalhadores, que é a essência desse debate. Né? Muitas vezes a gente tenta pontuar, trabalhar de forma pontual. Olha, vamos arrumar um puxadinho aqui e vamos resolver o problema, porque a gente quer resolver o problema imediato. Mas o debate que a vereadora coloca, e parece que é aquilo que o vereador França propõe, é uma questão mais ampla, Marina, pelo que eu vejo, que é justamente o debate em relação à precarização do sistema de trabalho. Eu acho que aí que está a essência desse projeto, pegando apenas essa questão como exemplo. Vamos fazer o seguinte. Eu dei o exemplo dos professores também. Foi uma precarização total, exigindo-se coisas, às vezes, que eles não tinham estrutura para isso. Correto. Doutora Marina, só fecha em 30 segundos essa questão para a gente aqui, doutora. Como eu falei, né, o veto do Poder Executivo não tem cabimento algum falar que isso não é competência do município para legislar. Mas quando você fala de uma categoria, né, da precarização, como a vereadora colocou, em termos do direito do trabalhador como um todo, é também sim de interesse local para que possa também estar sendo feito esse tipo de regulamentação, entre outros assuntos, como bem lembrado também pela vereadora. Obrigado, vereadora Yara Bernardi, mais uma vez com a gente aqui no portal RMS News. Agradecidos pela sua presença. Estamos sempre à disposição.